Esta é, salvo erro, Carlos, não sei se é a quarta vez em que estamos juntos, terceira ou quarta, já não sei. Verdade. O que diz muito também sobre a sua sanidade mental. Porque a primeira, ainda dou de Caem barato. todos, A não é? segunda, a partir daí, já Não, é não, não, estupidez não, mas eu natural. ia dizer uma banalidade, mas que é sentida, É. percebe? É mesmo sentida, porque nós tivemos 3 ou 4 vezes juntos a conversar. Ehm, Depois de eu ter estado num calvário horrível, a primeira saída que eu fiz foi para estar consigo, curiosamente. Verdade. E eu tenho a ideia que nos conhecemos desde há muitos anos, sinceramente. Eu também partilho dessa. Bem, que é daquelas relações tipo tio da América que eu tenho a ideia que vai durar a vida toda, independentemente de estarmos muitas ou poucas vezes, ou apesar de conversarmos, seja lá do que for, para dizer a É verdade, é verdade. isso mesmo que eu sinto. E há bocadinho estávamos a falar do riso dos bebés, não era? Verdade. Sabe que eu trabalhei durante muitos anos com bebés e, e eu sempre achei absolutamente fascinante a sabedoria dos bebés. Às vezes, para intimidar os meus alunos, costumo-lhes chamar a atenção para o modo como os neurónios têm uma proliferação tão inacreditavelmente acelerada que os bebés, ao fim de pouquíssimas semanas de gestação, ainda não são os neurónios acabadinhos, mas enfim, informação, acabam por ter mais neurónios do que um pastor alemão adulto, o que significa que eles lá dentro da barriga já são muito mais inteligentes do que nós imaginamos. E é muito engraçado porque, enfim, a maneira como se falava de antes dos bebês era tão estranha, porque era como se fosse um tubo digestivo com um encéfalo que não funcionava, claro, acoplado, e partia-se deste pressuposto. E que avanço que foi de se dizer, atenção, que se pegarem num balão e o apresentarem a um bebê de 2 ou 3 meses, ele tem uma resposta reflexa de sorriso. É um reflexo. E o que é muito engraçado é que nós nascemos equipados com uma capacidade de discriminação fora de lugar para as formas curvas. Se nós desenharmos um círculo e um triângulo no mesmo plano, e se pusermos a mão no círculo e a mão no triângulo, eles têm a mesma temperatura, mas se nós perguntarmos aos alunos qual deles é o mais quente, eles invariavelmente dizem que é o círculo, todos dizemos. E é muito curioso, porque eu acho que as pessoas estavam completamente enganadas, porque à medida que eu fui vendo e vendo e vendo bebês, eu não acho nada que seja só uma resposta reflexa. Vou-lhe dizer só uma coisa e depois vamos já calar, mas na maternidade, a certa altura, incomodava-nos muito. Porquê? Porque havia bebés que nasciam com o índice de pegar máximo, portanto, ali tudo o que eram respostas neurológicas no sítio. E, entretanto, também pegava nelas ao colo e eles, em vez de pegarem na mama, recusavam a mama. O que não fazia sentido, porque é um reflexo. Aquilo é tipo, acende-se a luzinha e eles reagem, não é? E nessa altura, houve uma vez, de uma forma que obviamente é questionável, num plano ético, nós pedimos a mama emprestada à senhora do lado e a criança que estava a recusar a mama ativa o reflexo e mama. Ou seja, o bebê recém-nascido não estava a recusar a Claro. mama, estava a dizer à mãe: tu não estás tão simpática como eu preciso que tu estejas para me sentir seguro. E portanto é muito bonito isso, porque depois as mães levam isso a peito Certo. e partem do pressuposto que se eles riem é porque estão felizes, e o que é mais grave é que é verdade. Sim, mas primeiro deixa-me agradecer-lhe as palavras iniciais, porque São verdade pura. sim, eu acredito porque eu partilho, e já tive a oportunidade de lhe dizer Isso. isso, portanto partilho e tanto que estávamos aqui em off a falar como se, não é? Exatamente. Como se já nos conhecêssemos já há imensos anos e de facto parece que sim, portanto também sinto Exatamente. exatamente o mesmo. Quanto ao que me estava a dizer, eu acho tudo que é relativo ao sorriso e aos sentimentos, eu acho
acho fascinante, não sei porquê, mas sempre tive essa propensão para as emoções. E o que me diz é verdade. E estávamos também a falar um bocado disso, sobre essa questão do riso. Eu acho que há muitas coisas que nós também, o lado adulto também é capaz de as interpretar e de romantizar. Porque muitas vezes também queremos dizer, não, é certamente que ele está aqui a tentar dizer que eu fui feito para isto. Portanto, nós acabamos por romantizar e tentar Às vezes, é verdade. interpretar à nossa maneira certos comportamentos das crianças. Mas de facto é isso. Eu e partilho isto consigo e com quem nos está a ver, que eu sou pouco de partilhar coisas pessoais, mas há uns tempos eu estava a filmar a minha namorada a falar com a nossa filha e captei a primeira vez que ela dobrou o riso. E que foi uma choradeira tremenda dos pais, porque de facto há uma beleza Absolutamente incrível, associada não é? que não dá para descrever, porque Sim, além de sim, ser o riso em si, que a sonoridade eu acho que é belíssima, a luz dos olhos, é a conjugação do sorriso não com é? os olhos, com a expressão facial e o que está inerente a esse processo, que, e lá está, isto pode ser uma interpretação nossa, que não sabemos se é um verdadeiro riso, se está a reagir ao que estamos a fazer, mas também queremos acreditar que sim, e que está feliz e que está bem disposto Sim, e que para está... dobrar o riso já não é tão aleatório assim. Exatamente, mas, e cientificamente nós sabemos isso, não é? Mas eu acho que a beleza e a parte romântica que está por trás Sim, dessa expressão, eu acho que é sublime, é sublime. E tanto que manifestou-se no nosso lado com o extremo oposto, que foi uma choradeira tremenda pela beleza do momento claro. e não pela tristeza, não é? Mas sabe o que Pela é que eu acho beleza mais do inquietante? riso. Eles são capazes, eles manifestam aquilo que sentem com uma transparência absolutamente fora do lugar. Hum, e depois brincam, correm, têm histórias e vivem as coisas de uma forma descontraída, E vivem, acho que é não exatamente só é? isso. E vivem, exato. Sim, qual é a melhor competência que eles têm? Têm É a viver. competência para ser crianças e para viver. Exatamente. Só isto, que às vezes nós. Que nós É complicamos. tão estranho, porque às vezes para nós a vida não é a prioridade, é o resto. É o resto. As É verdade. porcariazinhas que às vezes não são importantes, não é? E que se atropelam e que nos impedem tudo o resto. Mas o que é mais estranho é que às vezes, quando eles entram na escola, muitas vezes, eles parecem deixar de rir com a mesma frequência. E foi aí que eu, a certa altura, o desafiei para nos perguntarmos, mas porquê que a escola não ensina a rir? Ou pior ainda, porquê que a escola às vezes dá voltas e voltas e os afasta do riso? Eu acho que é uma excelente questão. Eu costumo dizer muitas vezes que a minha reação, ou seja, a minha postura, lá está, com a escola, eu digo sem pudores que não foi uma fase que eu adorasse. Não digo a parte da faculdade, porque aí é diferente, uma pessoa fica Mais mais crescido e estamos mais direcionados para aquilo claro. que gostamos. Agora, também acho que e eu acho que é importante dizer isto às crianças, que não temos todos ter a visão romântica de que a escola é bonita e que nós gostamos todos da E escola que não é e o que é mais fácil. importante da vida, Exatamente. não é? E nós... acho que primeiro é importante dizermos isto e que é importante nós não gostarmos. É diferente dizermos não gostamos ou podes não ir. São coisas completamente diferentes. Tens de ir porque vai ser bom para ti, Há uma porque é relação de importante, custo-benefício. exatamente, mas tu podes não gostar. És livre de não gostar. Podes gostar mais de umas coisas, gostar menos de outras. E é importante que se diga isso. E depois, eu acho que há uma questão associada ao riso, não só à escola, mas eu acho que também à seriedade dos momentos, é que o riso não é. E eu digo muitas vezes isto quando falo sobre o riso e sobre o sorriso, é que o riso não é de facto o sentimento mais bem visto do mundo. Porque está associado Sim. a uma falta de seriedade, a uma falta de rigor, a uma falta de Muito riso, empenho. pouco ciso. Exatamente, isto Não há é? pessoas que nos dizem isso historicamente. Portanto, o riso, e quando é que nos apetece mais rir? É exatamente quando nos dizem: Eduardo, agora não vamos poder rir, está bem? Já estragaram tudo porque agora sim é que me apetece rir. Claro. E isto é o que acontece às crianças na escola quando dizem: pá, agora vamos entrar para uma aula, vocês não podem rir. E há toda
uma seriedade associada ao momento que nós futuramente vamos interpretá-lo como não prazeroso. E associamos o riso Sim. como uma coisa de prazer, de gosto e de bem-estar. E na minha opinião acho que é possível ambas conviverem com educação e com o saber estar, em que acho que podem ambas viverem em perfeita harmonia. Não sei qual é a sua opinião. Não, eu acho isso, sabe? Acho tão engraçado, porque às vezes o discurso religioso sobre o prazer é um discurso alarmista. Claro que sim. Eu acho que é incompreensivelmente alarmista, porque uma experiência de prazer é uma experiência de comunhão entre duas pessoas. Não é uma experiência em que uma sobrepõe aquilo que pode ser o seu prazer sobre a outra. É uma experiência de comunhão. Eu acho que quanto mais nós somos capazes de experiências de prazer, mais somos capazes de ter fé. Há uns tempos estávamos a conversar sobre isso, não é? Aquela ideia da Idade Média em que se dizia que a fé inibia o riso. Verdade? Sim. Não. Quer dizer, a fé abre-nos para o riso. É um bocado diferente. E agora que está a falar da escola, é muito engraçado, porque outros dias estava a fazer contas. E há quase uma ideia de que temos um Deus que não ri, não é? Claro. Não é forçosamente verdade, mas que há uma ideia dessas, sim. Claro. Eu estava a fazer contas e a pensar assim, vamos imaginar que uma criança entra no jardim de infância, tem 3 educadoras diferentes, coisa que não acontece, mas vamos imaginar. E depois tem 4 professores de primeiro ciclo, coisa que não acontece, mas vamos imaginar que sim, já vamos em 7. E depois tem 6 disciplinas no segundo ciclo, são mais 12 professores, e depois tem 9 disciplinas no terceiro ciclo, por hipótese, já são 27, e depois no secundário tem 5, 6 disciplinas, vamos fazer as contas a 6, já são mais 18, e depois no ensino superior, enfim, imaginando que tem 5 cadeiras, tem mais 25 professores, a conta toda empurra-nos para os 100, e depois quando nós paramos, 100 são muitas pessoas. São muitas pessoas muito significativas e às vezes nem sempre pelos melhores motivos. Sim, sim. Não é? Eu acho que isto também eu acho que isto também acaba por fazer com que tenhamos uma ausência de ligações uns com os outros, porque repare, se lhe perguntarem que referências de professores é que tem, inevitavelmente vai falar da sua professora primária ou da sua professora primária. Era aí que eu queria chegar, sabe? Porque no meio destes 100 uma pessoa olha para trás e diz assim, num rasgo, num repente, quantos é que nos lembramos? É isso. É isso, sim. Às vezes não nos lembramos de 5. E lá está. Mas eu também acho que há aqui uma coisa que atenção, nada do que eu disser hoje levem a sério, porque eu digo muitas coisas erradas e, por norma, isto ocupa uma grande fatia da minha vida. Mas eu acho uma coisa que há tempos e comigo a pensar, e que nós já tocámos em alguns pontos desta ideia, que é essa ideia que me diz é verdade, mas nós também estamos a entrar numa altura em que toda a gente quer o melhor para os filhos. É inevitável. Mas que nos leva a querer e a pensar o que é o melhor. O que é querer o melhor e o que é de facto o melhor. Porque repare numa coisa, na minha altura, eu não sou assim uma pessoa muito idosa, parece, mas isto é muito mais velho que eu, mas é só um pormenor. Mas ninguém, atenção, que eu estou com ninguém me dá mais de 83. Mas a questão aqui é, nós pensamos, toda a gente quer o melhor para os filhos, isso é inquestionável, mas eu ponho-me a perguntar o que é o melhor. Porque repare, o melhor hoje em dia e eu sei que todos os pais tentam fazer sempre o melhor, que sabem e que sabem, pronto. Mas a questão aqui é, queremos o melhor, mas o melhor até certa altura esta corrente nova de que devem brincar e não ter responsabilidades até o mais tarde possível, certo? E de um momento para o outro entram para a primária e já têm de ter, de um dia para o outro, 20 disciplinas, porque têm de aprender mandarim aos 6 anos, e inglês, e francês, e alemão. Há pais que dizem eles exatamente, só devem entrar aos 7 para ter direito a ter mais um ano de infância. Certo. Mas depois passamos para o outro extremo. Exato, mas veja, de repente, imagina a cabeça de uma criança. Então eu estava aqui jovem e agora tecnocrata de mochila e está infernizado. E depois, o que é que eu acho? Temos
30 mil formas de educar e de criar tudo certo, mas acabamos por estar a fazer uma coisa que eu acho hoje em dia que não acontecia tanto na minha altura, que era, nós estamos a criar de facto pessoas incríveis e máquinas e pessoas muito boas e jovens e adolescentes muito bons, mas a fórmula é igual para todos. Ou seja, nós estamos a exponenciar todos da mesma forma. Sim. E havia uma coisa na minha altura que era do do género. Este garoto, e acontecia muito na primária, as pessoas primárias, eu digo muito uma coisa que às vezes diziam, pá, as pessoas primárias diziam, este vai ser não sei o quê, aquele vai dar... E eu era garoto e dizia, mas como é que ele sabe? Isto eu sou um puto. E de facto houve muitas coisas que se vieram a constatar. Porque há uma astúcia nessa altura que as pessoas têm, quase invejável. E o que é que eu acho que se conseguia fazer na altura era exponenciar aquilo em que as crianças eram boas. Ou seja, pá, nós não temos de ser bons em tudo. E hoje em dia parece que somos forçados a ter de ser bons em tudo. Sim. E eu acho que isto do melhor, o que é o melhor? É isto que eu me questiono muitas vezes. E ponho as crianças na melhor escola, no melhor sítio, com o melhor professor, com o melhor apoio. Sabe, Carlos. E o melhor é relativo. Porque sabe o que é que na minha altura era o melhor? O melhor era nós estarmos, era irmos para a pré e depois irmos ou para o infantário, depois irmos o mesmo grupo para o primeiro ano da escola. E esse grupo nós estarmos todos unidos para continuarmos a ir para o ciclo todos juntos, e um ficava para trás, mas não percam ligação dele. O melhor era nós criarmos ligações entre uns e outros, e hoje em dia isso não se vê, porque se calhar são capazes de meter uma criança a 30 km de casa porque ali é melhor, Sim. mas as relações humanas vão se perder, e isto, o melhor é nós criarmos a pessoa e a individualidade de cada um. Que isso não se aprende só na escola. Era aqui que eu queria. Não aprende. Não sei se concorda no que eu estou a dizer. Eu às vezes, tentando ser provocatório para as professores, costumo dizer que todas as escolas deviam ter à entrada um outdoor a dizer todas as crianças têm necessidades educativas especiais, e enquanto a escola não descobrir a necessidade educativa especial de cada uma, ainda não cumpriu a sua tarefa fundamental. Certo. Porque é aí que depois, porque quando descobre aquela necessidade é porque entretanto já descobriu não sei quantas competências incríveis e puxa por elas. E sim, eu tenho medo que andemos a criar produtos normalizados em vez de pegar na singularidade de cada um. Exatamente. E dar-lhe espaço para crescer, porque é isso que é a mais-valia, não é? E depois acabamos por às vezes estar a normalizar estados dessa tristeza de que falávamos há pouco. As pessoas não gostarem da escola, ou não gostarem disto ou daquilo, porque é normal esta fase, este ano é difícil, esta fase é percebe? E estamos a normalizar e não a ir ao encontro da necessidade específica daquela criança. Há colegas meus. Isto é uma visão romântica também. Não acho que seja. Há colegas meus que falam na idade dos porquês. E eu fico sempre à beira do ataque de nervos. Porque eles dão. Que é fascinante, não é? Porque aquele sistema nervoso leva ali um safanão e de repente eles começam a associar informação e perguntam porquê. E depois os meus colegas dizem, não, a idade dos porquês é ali entre os 4 e os 6. Eu fico sempre muito aflito. Porque era suposto que depois de entrarem na escola ainda perguntassem mais porquê. Porque têm mais fontes de informação, sabem mais coisas, associam mais conhecimentos e de repente parece que se apaga. E que os miúdos que continuam a perguntar porquê parecem produtos fora do prazo ou produtos que saem da norma. Sim, é verdade. Que é inevitável. Ora, se eles não perguntam porquê, como é que se divertem a aprender e como é que aprendem e riem ao mesmo tempo? Porque não é incompatível, é pelo contrário. Exatamente, concordo. Mas é o mundo em que vivemos, não é? É verdade. Mas acho que é uma coisa que devemos, não sei, talvez pensar e tentar dissecar. Criar uma bolsa de resistência. Quase isso, é verdade. Sim, porque eles depois parece que têm que ser jovens tecnocratas. Não podem ser crianças. Aquela ideia de que a infância termina com a entrada no primeiro ano de escolaridade é um absurdo. Completamente. Não é? Porque... Aliás, essa continuidade deve ser, claro que tem de haver um trabalho inerente por trás, mas eu acho que essa cisão forçada entre... Antes era assim, mas agora não. A dizer isto a uma criança de 6 anos, acho que é... Não é? Como é que ele vai... Sim.
perceber isso, não é? A escola do antigo regime era uma escola feia. Sem dúvida. Um erro no ditado era uma reguada. Eu acho que às vezes as pessoas que ainda falam disso com algum reumatismo ou nunca viveram, Nunca levaram a reguada. provavelmente, e as réguas eram grossas e doíam, ardiam Levei, muito. Eduardo. Eu também. Levei, e a minha era de cana. Uma professora com uma cana. Uma régua assim que doía. E a maneira como se convivia com alguma condescendência com isto era um bocado pateta, não é? E depois criou-se esta ideia de que, de facto, estamos a criar num outro extremo, que é um professor para dizer não, porque eu entendo que é não. Às vezes tem que fazer muitos papéis e, de repente, parece que não pode exercer a autoridade no sentido bom do termo, que é dizer assim, olha, para o melhor e para o pior eu sou a lei, eu sou capaz de dizer não, e sou capaz de a seguir ir para o recreio jogar a bola convosco. Mas de repente os professores vivem um bocadinho assustados, porque os pais criaram esta noção muito absurda de que as crianças têm que ser felizes. Elas têm que ser felizes, Claro que sim. mas elas nunca vão ser felizes se não aprenderem a viver as dores, as pequenas dores, mas as dores. Se não aprenderem a viver os nãos, se nós não lhes dissermos assim, olha, os limites são estes, que é para eles aprenderem a transgredi-los de alguma forma, e nós estamos a criar tudo ao contrário. Completamente. Eu acho que um não pode dar muitos sims. Então não é? E essa bolha, esta redoma que tentam criar as crianças hoje em dia, eu costumo dizer uma coisa, e até em consulta, que é um dia estas crianças vão lidar com a adversidade. É um facto. Inevitável. O avô vai se constipar. É um facto. Portanto, A mãe ou o pai ficam doentes. De repente dizem a alguém amo-te, Teresa, e a Teresa diz, olha, mas eu não te amo a ti. exatamente. Ou seja, parte. há uma preocupação destes pais com as crianças que o mundo não vai ter esse cuidado. Claro. Portanto, em alguma altura eles vão esbarrar com a dificuldade, com a adversidade, com os problemas. E eu acho que, não digo quanto mais cedo, mas de forma natural, as coisas têm de ir sendo preparadas, porque senão depois a queda é muito maior. Claro. Eu lembro que, e quando falámos na última vez no podcast do Animal que Ri, que falámos sobre o Rei Leão, que é um exemplo que eu acho bonito de falarmos sobre este tema, porque repare, eu já presenciei pais que dizem ele ainda não viu o Rei Leão porque fala sobre a morte. Ok, eu lembro-me de ver o Rei Leão quando saiu, e todos nós chorávamos imenso na parte em que o Mufasa morria. Porquê? Primeiro porque os filmes também são muito bem feitos e nós conseguimos logo criar uma empatia pelas personagens como se de família se tratasse. Claro que só o tempo é que nos ajuda a ter esta percepção dessa realidade, mas isso acontecia. E depois porque sofríamos, de facto, aquela perda, sabendo que se puxássemos a cassete atrás, ele voltaria a estar vivo. Mas sabíamos, ao mesmo tempo, que se metêssemos play, ele ia voltar a morrer. Portanto, mas essa noção da perda, por muito que seja um desenho animado, e nós chorávamos lágrimas de verdade e ficávamos a sofrer com aquilo. E estamos aqui hoje porque eu acho que essa noção de que a perda existe, a dificuldade existe, a adversidade existe, claro que tem de ser trabalhada, claro que tem de ser explicada. Os nossos pais sentavam-nos, falavam com naturalidade dos assuntos, mas não desligavam a televisão porque estava a dar Rei Leão ou porque está a arder uma serra e eles não podem ver fogo porque senão vão ficar também incendiários profissionais. Percebe? Acho que, claro que eu estou aqui a ser extremista de forma um bocadinho propositada, mas a ideia é percebermos também que, é um bocado o que estava a dizer, o extremo, seja para um lado como para o outro, é sempre um extremo e que não beneficiamos. É uma espécie de imunodeficiência adquirida a dores. Certo. E é uma coisa um bocado absurda. É um bocado absurda. A intenção dos pais é a melhor, mas é um bocado absurda, porque, de facto, este discurso sobre as emoções, neste momento, é uma coisa que a mim me preocupa imenso, porque o segredo para as emoções é deixá-las livres. Exatamente. E os pais não, querem que, de alguma forma, os miúdos estejam sempre a legendar a raiva.
Bom, como é que eu hei de ensinar o meu filho a não ter tantas crises de raiva? Bom, deixando que ele tenha mais. Porque é só quando ele tem, e depois os pais balizam a manifestação da raiva, que ele percebe que não tem que andar a fazer panela de pressão até a uma altura em que explode. Claro. E em vez de se passar por parte de tudo, não é? Eu costumo dizer que a beleza das emoções, e acho que resume um bocado isto que estamos a falar, é que é exatamente essa, é que nós não as controlamos. Claro. Nós temos a falsa ideia de que as controlamos, mas não as controlamos. Mas é Isso isso que é nos bonito, por isso é que são torna emoções. humanos, não é? E nos torna humildes. E humildes, e o que nos diferencia dos demais. Portanto, a ideia de nós as tentarmos controlar, reprimir, Domesticar. No fundo, o que as pessoas Vai, tentam vai, é que eles domestiquem. Eu já vi ursos, quando os ursos ainda existiam nos circos, a andar de bicicleta. Eles andam de bicicleta. Mas faziam figuras de urso, coitados. Portanto, e vai-se tanto por aí que de repente a liberdade de sentir, de pensar, fica muito restringida e depois, de facto, a escola, os professores às vezes passam a vida a conter a respiração. E o que é fascinante é quando os professores se descontraem e se aproximam todos uns dos outros e pensam de forma livre, porque a seguir dá prazer aprender, é divertido aprender. E na maior parte das vezes é sofrido, é injusto para os miúdos, é injusto para os professores, porque se pode ser exigente e ao mesmo tempo ser condescendente. sem dúvida. E há bocado estava a tocar num assunto, mesmo a falar dos professores, e que eu acho que é o mesmo que se passa também com os pais, que é os professores, essa manifestação de autoridade que estava a falar que têm de a ter, não quer dizer que os professores deixem, os professores podem na mesma ser amigos dos alunos, os pais podem ser amigos dos filhos, mas são sempre pais e os professores são sempre professores. Portanto, sabem mais. exatamente, portanto, mas isso é importante, é verdade, mas é importante, sei lá, que tenhamos essa ideia, porque senão, mesmo as crianças, aí é que vão baralhar tudo. Claro. Porque vão achar que somos amigos da mesma idade e eu posso tratar da mesma forma que trato... Eu dou aulas nos últimos anos, enfim, no mestrado propriamente dito. Que é para eles também, não, se fosse logo no início, arrependiam-se e saíam, não é? Mais ou menos, mais ou menos. Mas depois eu chego lá e às vezes eu tenho necessidade de dizer, vocês não fiquem zangados comigo, mas quem manda aqui sou eu. E não interpretem isto mal. É suposto que de alguma forma, eu ter um acréscimo de sabedoria que pode ser útil para vocês, ter sentido de justiça, ser bondoso para vocês. E se eu pegar no telefone ou se eu for indelicado para vós, vocês têm toda a legitimidade para ser para mim. Mas permitam-me que eu seja um bocadinho esta entidade reguladora que vos ajuda a estar numa sala se for preciso. Mas, por favor, não façam uma coisa que eles fazem invariavelmente. Que é, professor, posso pôr uma pergunta? Mas como não pode pôr? Claro. Como não é? E por isso é que eu acho bonito, porque isso que estava a dizer com o riso da sua bebê é muito bonito, porque esta experiência de encontro entre duas pessoas, esta coisa das pessoas se desmancharem a rir, e pá, eu acho uma coisa tão bonita, ou de chorarem a rir, não é? Que é, todas as barreiras deixaram de existir, eu chego até a outra pessoa, e é por isso que eu às vezes fico triste, porque a escola podia ser muito mais isso. Sim, e esse desmanchar a rir, essa expressão que nós usamos tantas vezes e que é lindíssima, porque é mesmo isso, é união. É das poucas alturas em que nós conseguimos estar em sintonia com alguém sem termos tempo de nos questionar e de pensar. Portanto, é uma coisa tão visceral e lá está, com qualquer sensação que nós não controlamos, que eu acho que tem uma beleza ímpar e por isso é que me debruço tanto sobre estes temas, porque quando são assuntos que nos fogem ao controle, eu acho que tem uma beleza exatamente por isso. Eu tive um professor, coitado, que dá uma cadeira tão chata, mesmo chata. Mas no dia, eu não sei se já lhe contei isto, no dia em que me convidaram para ser assistente, ele chamou-me. Ele era o diretor da faculdade, eu tive medo.
Ele disse, olha, rapaz, preciso falar contigo. Eu fui lá, pequenino, e ele disse-me, olha, tu vais te tornar assistente, não é? Eu disse, é. Tens noção que vais ter alunos muito mais velhos do que tu, não tens? Eu disse, tenho. E que eles te vão pôr perguntas a que tu não sabes responder. Eu disse, sim. Tenho um truque para te ensinar. Carlos, foi a primeira vez em toda a minha vida que na escola um professor me disse, eu tenho um truque para te ensinar. Eu acho que as escolas deviam ser escolas de magia, no limite. Exato. Eu disse, mas qual é o truque? E ele disse-me assim, olha, no dia em que um aluno te puser uma pergunta muito difícil, tu não te desmanchas. Então o que é que eu faço? Fácil. Não olhas para ele, olhas para longe. Está assim um pedaço bom, em silêncio. Levantas a sobrancelha, respiras fundo e depois finalmente viras-te para ele e perguntas-lhe e dizes-lhe, olha, esta é uma boa pergunta. E eu disse, isso funciona? Ele disse, garantidamente. Eu disse, porquê? E ele disse, é fácil, porque ele vai ficar tão vaidoso com a pergunta. Já me quer saber a resposta. Claro, exatamente. Mais nada. Eu falei, uau! E eu disse assim, se ele for que esmurra e insistir, ele disse, é fácil. Olha outra vez para longe, silêncio, levanta a sobrancelha e depois viras-te para ele e perguntas-lhe, e você, o que é que acha? E ele responde. Manda a bola para lá. E tu dizes assim, não, está a ver como você sabia. O que é que foi essa pergunta estúpida? Incrível, está a ver? Como é que, com uma sabedoria fora de lugar, quase tentando ajudar-me, ele traz-me uma história que eu guardei para toda a vida e que eu acho que é de uma ternura absolutamente fora de lugar. Completamente. Que eu testei logo com a minha filha e que deu mal, mas que nos ajuda a perceber que, de facto, pormos dúvidas e pormos perguntas, não pedirmos licença para pormos perguntas, nos ajuda a pensar em conjunto e que é um privilégio absolutamente notável. Eu acho que há aí uma coisa que eu acho que acontece muito hoje em dia e que eu acho que devemos pensar nela, que é nós hoje em dia temos também algum pudor, digamos assim, em dizer eu não sei. Sim. Não temos? Claro que sim. Porque, por exemplo, hoje em dia a informação está de uma forma em que, por muito que nós sejamos curiosos, é impossível estarmos a 100% em todos os assuntos. Claro. É impossível. E é a mesma coisa, por exemplo, estamos numa consulta, alguém chega lá a dizer eu tenho esta doença e trazem uma sete de informação a dizer assim, eu já sei que é isto, tenho isto, porque os últimos estudos estão... E aí temos essas duas questões. Ou usamos essa estratégia que o Ivardo estava a dizer, ou então eu acho que não é problema nenhum dizer, olha, eu agradeço imenso esta informação que me trouxe e que fez este trabalho de casa e que me fez questão de trazer, e eu vou estudar este assunto ou seja, mas a questão de dizer eu não sei ou não estou proibido. A par ou vou, é proibido hoje em dia, percebe? É proibido. Porque, e depois, e há uma frase que eu acho alguma graça, que é que as pessoas dizem, eu duvido das pessoas que não sabem. Eu às vezes tenho dúvidas das que dizem que sabem tudo. Ou seja, que eu às vezes, não é? Fico ali um bocadinho de pé atrás porque de alguma forma, ali qualquer coisa, não é? Sim, por isso é que é engraçado. Acho que já estamos a chegar ao fim, mas por isso é que eu acho que é engraçado quando um aluno percebe que um professor se engasga. Quando se engasga porque não tem a humildade de dizer... Claro, isso é pior, não é? Os alunos riem-se. Claro. Que é uma maneira de dizer assim, uau, olha as figuras que nós fazemos, não é? Exatamente. Afinal, eles são como nós. Porque, de facto... E aqui só humaniza, seja o ensino, claro, seja o tratamento, seja a relação. E depois tem uma coisa fantástica, que nós às vezes dizemos assim, pronto, é um aluno do primeiro ano de escolaridade, é um professor que é um calmeirão. Não! Quando nós podemos dizer não sei, estamos a ser pequeninos ao pé de alguém. E isso, em vez de nos minimizar... Claro, sim. Tem o efeito oposto. Torna-nos mais pessoas, não? Sem dúvida. Acho que temos que acabar. Eduardo, não sei o que é que lhe ia dizer, porque isto consigo passa sempre a correr. Marcamos uma conversa para um destes dias. É? Fiquei marcado. Não sei se as pessoas terão a mesma opinião. Não sei. Vou-te ver. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.